Boa noite. Meu nome é Mário Fernando Lins. Eu sempre digo aos colegas que eu estou no cargo aqui de culpado. O que dá certo é o corpo conselhar, o que dá errado é o presidente. Eu não costumo com isso, né, Silvia? Muito... Deixando a brincadeira de lado, obrigado aí pela presença de todos vocês. É uma honra estar aqui nesse conselho, nesse momento em que nós vamos debater sobre um assunto de extrema importância, o coronavírus, e, ao mesmo tempo, reconhecer, né, a competência do país onde ocorreu essa epidemia, né? Nasceu essa epidemia, a China, que em 2 meses conseguiu colocar em quarentena 45 milhões, né, de chineses, detendo, né, essa doença. E dizer que nós temos a felicidade de morar num país tropical, que parece que se diminui um pouquinho, né, a virulência dessa doença. Mas doutor Demétrio, doutor George, doutora Silvia vão falar aqui sobre esses aspectos com vocês. Eu queria aproveitar esse momento para informar vocês que um assunto totalmente alheio a esse momento, nós estamos lançando o Comitê de Assuntos Políticos. Já passou do tempo de nós termos representação lá no Congresso, na Câmara dos Vereadores, representantes médicos legítimos. Então, o Conselho, juntamente com a Associação Médica e com o Sindicato dos Médicos, está lançando nomes de médicos de Pernambuco para representar a categoria, não só na Câmara dos Vereadores, como na Câmara dos Deputados Estaduais e, futuramente, no Federal, lá no Congresso. O Tadeu Calheiros, aqui presente, é um nosso representante da Câmara dos Vereadores. Nós vamos escolher ainda o partido para que ele se feliz também estudando isso, mas é um nome digno, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, atual conselheiro aqui da casa, e nós estamos correndo atrás do prejuízo. Nós estamos levando realmente, né, muitos reveses por não termos médicos que representem médicos, que uma boa parte dos médicos que estão lá no Congresso, que estão em assembleias, em Câmara de Vereadores, não foram eleitos por médicos, foram eleitos pela sua própria base eleitoral e não tem nenhum compromisso com a categoria. Nós estamos querendo eleger pessoas realmente que tenham compromisso. Então, eu estou aqui pedindo a vocês que se engajem quando nós lançarmos os nomes de médicos do Comitê de Assuntos Políticos, da Comissão de Assuntos Políticos aqui de Pernambuco, que possam nos representar à altura. Eu estou fora dessa, certo? Não estou aqui falando em nome próprio, não vou me candidatar a nada. Eu já tenho todos os títulos que eu quero na minha vida. Certo? Terminando minha missão aqui, eu vou para casa. Bom, parabéns. Como diria o Mayakovsky, nós não nos acomodamos. Tem um trecho de um poema dele que diz: eu espero, tenho fé de que jamais, jamais passarei pela vergonha de me acomodar. Vocês não se acomodaram, vocês estão aqui participando, então, por isso, estão de parabéns. Muitos deixaram seus afazeres, deixaram seus lares, filhos, consultórios, né? Alguns até plantões, pediram que os colegas substituíram enquanto estavam aqui presentes. Então, isso é digno de nós reverenciarmos a postura de vocês. Muito obrigado, que vocês tenham um bom evento. Eu estou me despedindo porque eu vou agora para um julgamento. Eu já vim de um agora às 16 horas, às 18 horas, vou para outro agora às 20 horas. Vamos terminar não sei que hora. Mas tenham um bom evento, tá certo? E esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube. Os palestrantes também já deram algumas entrevistas de 1 minuto, que vão disponibilizar também na internet, nas nossas redes sociais. E o Conselho está se preparando para isso, para representar vocês e fazer jus ao que vocês realmente representam para nós, que é a elite da medicina brasileira. Muito obrigado. Queria passar a palavra agora para o doutor Francisco Leone, que é o presidente da Sociedade de Infectologia, e ele vai, a partir de agora, conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, só agradecimentos, né? Primeiro, ao doutor Mário Lins, por ceder o espaço, a casa que é de nós, que é nossa, e dar boas-vindas a vocês, e justamente justificar esse tema, pela pujança dele, pela atualidade, para hoje tirarmos as dúvidas, né?
com pessoas altamente gabaritadas, e a gente aproveita esse momento que a Sociedade Pernambucana de Infectologia está promovendo em justamente expandir os contatos com as outras entidades médicas, outras especialidades, e justamente tocando esses temas que são bem atuais e relevantes. Para não perder muito tempo, a gente vai apresentar, são 3 aulas, em torno de 20 a 25 minutos de apresentação, deixaremos os questionamentos para o final. Então, inicialmente, a aula do Dr. Jorge Dimec, que está representando a Secretaria Estadual da Saúde, o setor de vigilância em saúde, né, epidemiologista. A segunda aula será com o Dr. Demécio Montenegro, que é infectologista do Hospital Correia Picanso e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E, por último, a doutora Silvia Lemos Ineriksen, nossa grande professora, que hoje está representando a Sociedade Brasileira de Infectologia como consultora em medicina do viajante. Então, vamos dar início às nossas atividades. Doutor Jorge, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Então, obrigado pelo convite. As aulas vão ser deles, eu vou só compartilhar informações. A segunda e a terceira que vão ser aulas. Então, como foi dito, meu nome é Jorge, eu sou da equipe de epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde e vim compartilhar algumas informações sobre a vigilância do novo coronavírus, né? Algumas que já estão de domínio público, mas aqui a gente consolida para trazer para vocês. Então, o surto que hoje nós estamos trabalhando para enfrentar, ele se iniciou oficialmente em 31 de dezembro de 2019, quando alguns pacientes, alguns casos de pneumonia de etiologia desconhecida, eles começaram a emergir, a se avolumar na cidade de Wuhan, na China. Então, em 3 de janeiro, já haviam sido notificados 44 pacientes, e se percebia uma alteração no padrão de ocorrência, desse tipo de ocorrência, né, de pneumonias, do que era o normal nessa localidade. Já prevendo e já vendo que nenhum dos resultados dava positivo aos vírus conhecidos, eles testaram e no dia 7 já havia sido identificado o que era um novo tipo de coronavírus, posteriormente batizado pela OMS de 2019 nCoV. E a investigação epidemiológica local já havia vinculado todos os pacientes, esses 44 e depois outros, a terem estado nesse mercado. É um mercado que trabalha, é chamado de mercado de fruto do mar, mas, na verdade, trabalha com todo tipo de animal exótico, com cobra, com jacaré, com vários animais, vários tipos de animal exótico, nessa região da China. O achado seguinte foi a vinculação, primeiro, com a alimentação. Se consideraram, assim, a partir de análise do vírus e das amostras que deram positivo, com a vinculação, não com a sopa de morcego, mas com o fato de você tratar e ter contato com sangue, com secreções. Aí, recentemente, essa semana, se viu que não era o morcego até teve participação na cadeia, mas que o animal diretamente vinculado é esse animal aqui, chamado pangolim. Então, já tem 1 ou 2 artigos vinculando o vírus à transmissão por esse animal. Então, provavelmente ele foi abatido, foi manejado para ser vendido in natura, e aí, em contato com esse sangue, com a secreção respiratória dele, fez o vírus conseguir ser transmitido entre nós, seres humanos. Imediatamente, a gente terminou no dia 13, no dia 12, a OMS, a partir do crescimento, né, dessa propagação, ela declara emergência. Ela declara emergência pelo risco em saúde pública que ela viu que esse evento estava provocando, o impacto que ele já tinha, e por precisar coordenar uma resposta internacional. Então, essa declaração de emergência dá todo o arcabouço jurídico que facilita também com o Brasil aqui, também nos estados e municípios, facilita a articulação dessa resposta, a coordenação dessa resposta. Nesse momento, o risco na China era muito alto de transmissão, na região lá da Ásia também, e eles já achavam que, no nível global, essa propagação poderia ocorrer. Estou apanhando aqui do coisa.
Essa declaração de emergência não é uma novidade. Então, ela já foi feita desde 2009, já foi feita 6 vezes. Pela questão da H1N1 em 2009, pela polio em algumas regiões do mundo em 2014, ebola, a microcefalia, que aqui foi o epicentro, né, a síndrome congênita do Zika, o ebola e agora o coronavírus. Em seguida, dia 3 de fevereiro, o Ministério também declarou emergência por meio dessa portaria. Dessa vez também não é pelo contexto nacional, então o vírus não circula ainda em território nacional, mas pela necessidade de preparação do país, estou apanhando aqui, para essa resposta. Então é um procedimento também pelo risco, mas também é um procedimento que favorece a articulação e a preparação da resposta. E como é que estamos hoje? Então esse é o dado de hoje, embora a cada vez que você atualiza o site, o número sobe, né? Nós temos 40 mil casos notificados no mundo todo, sendo 98, quase 99% na China ainda, então contidos na China. Desses 40 mil casos, nós temos 187 mil contatos em observação, não são infectados, são pessoas que tiveram contatos com ele e sendo observados para saber se evoluiu ou não com algum sintoma. Dos 40 mil, nós temos 910 óbitos, o que dá uma letalidade de 2,23, sendo a grande maioria, 95%, na cidade de Hubei, e houveram claro, óbitos em outros lugares da China, mas fora da China tivemos nas Filipinas e em Hong Kong. Então, em outros países, agora casos novamente, temos 450 casos, quase, 1% só da casuística, que está fora da China, e se distribui por 27 países. Dependendo da fonte, é 24, 25, 27, porque tem muitos países vinculados à China, e dependendo da fonte, eles consideram todo China ou não China, mas são 27, entre aspas, países que têm esse caso. Qual a diferença? É que na China a transmissão é sustentada, ou seja, há uma transmissão em que a cadeia você não sabe quem transmitiu mais ninguém, e ela segue ocorrendo. Houve um primeiro momento em que não tinha se percebido esse surto, então aquele próprio mercado é uma área que circula muitas pessoas, e havia o Ano Novo Chinês, que é quase como uma festividade que atrai muitos viajantes e turistas, então isso serviu para propagar lá. Fora da China, nós temos focos de casos, temos cadeias de transmissão de 2, 3, a maior acho que é de 20, 25 pessoas, mas todos contidos, isolados e sendo observados. Então, não tem transmissão sustentada que não seja na China. Por isso que hoje o risco é vinculado à China. Só para mostrar a proporção, né, a medida da ocorrência, esse é um site da Johns Hopkins. Aqui são lugares onde você tem casos confirmados, e aqui a intensidade de ocorrência dos casos. A desproporção do que tem hoje na China, que é, como eu falei, quase 98% dos casos, e o que tem fora da China, que são focos de incêndio, vamos dizer assim, mas que nenhum ainda descontrolado. Vamos lá. Aqui uma esperança, uma notícia boa. A gente acompanha diariamente, como eu falei, esse site aqui da Johns Hopkins, essa curva. E a gente tem observado essa inclinaçãozinha aqui, ó. Se não for dado atrasado, né, pela demanda de digital ou não, dá uma esperança que talvez esteja começando a diminuir a velocidade de transmissão do surto. Então, esse é o primeiro pontinho, foi de ontem para hoje, que essa curva fez assim. Vamos acompanhá-la para ver se é uma subnotificação ou se é realmente uma tendência à estabilização depois da queda dos casos. Então, foi uma notícia boa que a gente percebeu de ontem para hoje. Travou. Aqui no Brasil, então no Brasil já tivemos 28 casos notificados, atendendo o critério suspeito. Agora, existem 11, a informação que eu recebi hoje, na verdade, que são 8, alguns já foram descartados. Ainda nenhum confirmado. São casos que atenderam a definição, que a gente vai mostrar depois, que é testado na China e de apresentar os sintomas, e todos restritos a essa região aqui, centro-oeste e sul. Esse dado é atualizado diariamente. Quem tiver interesse em acompanhar, está aqui. Eu vou deixar a apresentação e está aqui o link para vocês acompanharem em tempo real.
Hoje chegaram também, já que está falando de Brasil, os brasileiros aí não são suspeitos. Eles são brasileiros que estavam na China, lá, obedecendo lá todas as orientações da China, e vieram para cá. Nenhum deles tem sintomas, certo? Nenhum deles tem nenhuma alteração clínica, mas eles vão ficar, eu acredito que 20 dias em observação, em quarentena, no hotel de trânsito da Força Aérea. Então, até aqui não tem nenhum risco de incubação todo. Tá? Aqui a gente destaca o uso da máscara. Veja, então, é uma coisa que esse surto tem trazido, né, do coronavírus. A máscara não é para a gente, não é para a gente ficar andando na rua de máscara. A máscara, o professor Silvio vai falar bem, e o professor Demétrio, a máscara é para o doente, para ele não transmitir. Vamos lá. Então, o novo coronavírus. Então, os coronavírus, eles, entre outras coisas, eles são responsáveis por síndrome respiratória. Nesse caso do novo coronavírus, a gravidade varia e a evolução que leva à morte, à gravidade, é a pneumonia em alguns pacientes. Alguns coronavírus conhecidos são esses, o alfa-coronavírus, o beta, mas os que são mais severos, até a origem desse novo coronavírus, era o da SARS, que foi em 2003, né? É muito parecido com esse daí, que está acontecendo, e o da MERS, que foi em 2012, que está ligado a camelo. Todos têm morcego no ciclo, mas são dois. No slide seguinte, a gente faz a comparação entre os três. Então, esse aqui foi o de 2003, esse aqui é o de 2012, mas que ainda acontece alguns casos sempre, de vez em quando. Esse aqui é o nosso novo coronavírus. A gente percebe o seguinte, ele se propaga muito mais que os outros, são 37 mil casos, então eles tinham pouca capacidade de propagação, mas a letalidade dele é bem menor, 2%. E depois eu vou mostrar a capacidade de transmissão e outras coisas, eles têm umas certas variações. Então, isso aqui é um dado do CDC e da OMS, um quadro feito por uma pessoa que pegou esses dados. Então, a comparação entre os três. Então, ou seja, se propagar mais a letalidade é bem menor em comparação, por exemplo, com o da MERS. E como é que está a transmissão? Com a informação disponível até o momento, todo dia sai atualização, sai artigo, sai novidades. O contato é direto de uma pessoa infectada com a outra, por gotícula respiratória, tem a capacidade de deslocamento do vírus de transmissão não é muito distante, ou contato com superfícies em que estejam contaminadas com essas nossas secreções. Outros mecanismos estão sendo pensados, mas não estão completamente esclarecidos. Um deles deixa eu chegar mais perto, é melhor. Então, outra coisa é o seguinte, é a velocidade. Então, por exemplo, a capacidade do coronavírus, com base na informação disponível dos casos lá da China, é que o R0 dele é 2,2. O que quer dizer isso? Que, em média, em geral, matematicamente falando, cada paciente que tem coronavírus, ele consegue criar mais 2 ou 3 pacientes. Esse artigo também, ele diz o seguinte, o perfil da infecção. Então, o auge do início de sintomas costuma ser pouco, 3, 4 dias, mas que pode durar até 21 dias. Daí é justificativa de deixar aquele pessoal 20 dias em quarentena, mas depois de 14 dias é uma minoria. Certo? Então, aqui a curva, cada vez mais que vem atualizando, vem se definindo um perfil, um padrão. Aí vão surgindo hipóteses. Então, aqui já não é evidência. A OMS ainda vai validar, o CDC vai validar, são hipóteses. Então, uma das hipóteses que a gente tem que pensar é transmissão fecal também. Ela já existe na SARS, na de 2003. E agora aqui está sendo considerada, em alguns estudos, isso aqui é um deles, que ela ocorra também nesse corona. Então, isso foi uma novidade que a gente achou recentemente. E a transmissão no útero. Então, tem um bebê lá em Wuhan, que ele foi identificado com infecção a menos de aproximadamente 30 horas depois do nascimento. Então,
é uma coisa que vai ser ainda melhor investigada, mas a gente trouxe dois elementos para a gente ter e acompanhar à medida que evoluam esses achados. E como é que são esses casos? Então, eles têm, em geral, são quadros leves, tem febre, tosse, dificuldade de respirar, dor no corpo, falta de ar, quadros que são de várias doenças de transmissão respiratória. A evolução mais grave dele é ligada a pneumonias, e eles são mais sérios em pessoas com doenças crônicas existentes. Então, pessoas com hipertensão, doença cardíaca, diabetes, doenças hepáticas e outras. Então, são mais vulneráveis. A nossa estratégia na vigilância de contenção, de evitar que esse surto avance, é que se detecte o mais rápido possível um caso suspeito. Um caso suspeito hoje, ele só existe se tiver tido contato com a área de circulação. A área de circulação hoje é China. Então, a gente tem que acompanhar sempre a evolução dessa área de circulação, porque ela é definidora, ela é uma doença de viajantes, né? Ela é definidora do risco. Então, não existe risco nenhum de você ter, porque a pessoa é oriental, ou, né, de vez em quando a gente ouve essa notificação, ou porque esteve num espaço ou num evento que tinha muitos orientais, o pessoal entra em pânico. Não, em pânico não é isso. Tem que ter estado na China, e qualquer um pode ter estado na China. Igual a ebola também tem essa vinculação com o perfil africano. Então, os 3 cenários são esses. Ó. Você ter os sintomas, febre e alguns dos outros sintomas, e ter estado na China nos 14 dias anteriores. A gente viu aquela curva, né, que mostra que quase todos os casos, em 14 dias, aparecem sintomas. Ou de ter tido contato, ter esses sintomas e ter tido contato com o caso. Então, ou você tem que ter estado lá, ou você tem que ter muito próximo a um caso. Ser parente, ser um cuidador, ser um colega de trabalho que trabalha muito próximo com esse caso. Ou não, ou você ter os sintomas e ter tido contato com um caso confirmado, que aqui no Brasil não tem caso confirmado nenhum. Qualquer uma dessas situações de viagem, de contato com quem viajou ou de contato com o doente, então a gente vai adotar medidas, que daqui a pouco a gente mostra aqui. Incubação. Os artigos mostram 5 dias, a gente considera então até 20, sendo que a partir de 14, a maioria dos casos já se expressou. Transmissão. Aí é uma interrogação ainda. Nós temos trabalhos que fecham em 7 dias, o período de transmissibilidade, mas há fortes evidências de que a transmissão pode ocorrer antes dos sintomas, o que aumenta nosso leque de risco. Por isso que a precaução não é só de quem está suspeito e vem aqui. A precaução é de qualquer pessoa que venha da China, que tenha tido contato com o caso suspeito da área de circulação do vírus, que ela fique mais isolada, que ela não se comunique e não vá para lugares públicos. Ainda bem que, como está fechada a China, para ele vir uma grande dificuldade de sair de lá e de entrar lá, então isso já nos deixa mais tranquilos. A definição de caso provável, nós temos um exame do pan-coronavírus. Então, se deu positivo nesse teste do pan-coronavírus, que ele pega vários coronavírus, sugerindo... Então, você teve na China, está com sintomas, e deu positivo no pan-coronavírus, né? Então, é muito provável que você seja ou um inconclusivo no teste específico do coronavírus. Confirmado é o que confirma no próprio teste específico, e o descartado, ele se descarta nos 2 testes, então negativo nos 2. E o que a gente faz, Demetrios vai falar melhor, né? Depois disso aqui, vou passar rapidamente. A partir desse caso, nós temos... Isso aqui é um cartaz que está distribuído para todo mundo. Se não chegou na unidade de saúde de vocês, ou se vocês querem ir para outros serviços, a gente faz contato aqui com esse contato aqui do CIEV e a gente promove o envio. Então, a gente tem todo um trabalho de precaução respiratória que os professores vão explicar melhor, então vou passar rapidamente. Notificação e de encaminhamento às unidades. Essa lista de unidades hoje são esses 2 hospitais, Oswaldo Cruz e Correia Picanso, mas ela vai evoluindo, então se mantém atualizado nas notícias. E todo um fluxo laboratorial para coleta e envio de amostra até o laboratório de referência, que tem um no Rio de Janeiro e outro no Pará. Também existe uma rotina, o professor Demetrios vai falar com mais detalhe, de como receber esse pessoal, esses suspeitos.
Como eu disse, você usa a máscara no doente, não no resto da humanidade. Então, tem um procedimento de triagem, isolamento, diquimiamento deles para referências e avaliação. E tratamento. Vou passar rápido, porque está nas outras apresentações. Aqui é o canal de notificação. Então, temos telefones, e-mails, para notificação de caso suspeito, sempre atentar à definição mais atualizada do caso suspeito. Nessa página aqui, que é a página do CIEVES, o cievespe.com, temos uma área exclusiva para coronavírus, pode ser notificada aqui também, é tipo uma notificação web, né? E aparece o formulário para notificação. E nessa página também você tem tudo que é atualização do estado da arte, de documentação e literatura desse vírus. Então, tem as publicações do Ministério da Saúde, os informes desde o primeiro, atualizações de dados. Então, você copiou esse contato, você tem grande parte do que está saindo aí de notícia. Todas as notas da Anvisa e do Ministério, recomendações, publicações de profissionais de saúde, protocolo de tratamento. Vamos lá. Foi. Na página do CIEVES também você acessa diretamente o link da OMS, que dá o relatório de situação em tempo atual. Esse aqui foi de ontem. Então, você clica no link lá na página do CIEVES e ele leva você para o OMS, mostrando a foto de cada dia. E para os nossos próprios documentos. Então, nós já temos uma nota técnica, já emitida dia 31. Já existe disponível formulário de solicitação e devolução de kits e materiais de análise, formulário de monitoramento dos kits pelo LACEN. E estão para ser publicado o plano de contingência do Estado, o plano de assistência do Estado e o protocolo de vigilância. Eu acho que está perto. Então, aqui algumas ações que a Secretaria já fez, né? Ela já vem monitorando essa situação mundial diariamente. A nota que eu já falei lá, o link dela. A rede de referência está sendo intensamente discutida e atualizada, mas inclusive vai haver um treinamento, uma apresentação lá de vários referências sobre o coronavírus. Está sendo intensificada a compra de equipamentos de proteção individual. Depois, nas outras apresentações, vai haver mais detalhes sobre eles. E reuniões sobre o tema para a gente manter a consciência situacional do processo entre todo o grupo técnico que está colaborando. A comunicação, evitar boatos, evitar notícias falsas, é uma preocupação também. Então, além dos casos informativos, há um acompanhamento contínuo de que sai de notícia falsa, tratamento falso, aqueles vídeos falsos, né? Então, tudo que foge da realidade tem sido controlado ou tentado controlar. E é isso, pessoal. Obrigado. Aqui meu e-mail, quem quiser meu contato. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos, George, pela colaboração e pela apresentação. E gostaria de convidar o Dr. Demetrios para a próxima apresentação.